Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero compartilhar com você sobre Reino Unificado. O que é o Reino Unificado, né? Quando Israel ele passa da era de juízes, uma era que durou pelo menos 350 anos, ele entra então na era dos reis. E Israel ele teve um período de 120 anos de reino unificado, onde apenas três reis reinaram, né? Que foi Saul, o primeiro rei de Israel, Davi e Salomão. Depois desse período, ele entra então no reino dividido, aonde se instaurou dois reinados paralelos, né? Que foi o reinado de Israel e o reinado de Judá. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre reino unificado. O que aconteceu para que Israel recebesse um rei da parte de Deus, né? Bom, o povo pediu um rei. A corrupção dos líderes de Israel, a desobediência do povo, o ataque das nações vizinhas fez com que as tribos de Israel desejassem uma nova forma de governo e exigiram então um rei. No ano de 1030 a.C., o profeta Samuel, guiado por Deus, levanta um novo rei. O período do reino unificado durou entre 120 anos, né, em torno de 120 anos. O primeiro rei que Deus escolheu foi feito através do critério humano, né? Quando você vai falar sobre Saul, quando você vai ler sobre Saul na palavra de Deus, você vai ver que ele era o homem mais alto, o mais bonito, o que chamava mais atenção. E quando Deus elege Davi, era totalmente o contrário. Ele era o menor, o mais franzino, o menor de sua casa, aquele que ninguém dava nada, né? Então, Deus ele já começa colocando um rei sobre Israel, eh, de uma forma aonde ele evidencia ali o coração do homem, né? Então, veja só, os fatos históricos do Reino Unificado. Primeiro, a forma de escolha desses três reis. O primeiro rei, que foi Saul, a escolha dele foi através de eleição e se deu por meio de sorteio. Isso você vai ver lá em 1 Samuel 10, 1, 10, 20 a 25 e 12, 15. Já o rei Davi, devido Deus ter rejeitado Saul, escolheu Davi dentre a casa de Judá, né? Lembra que Deus, ele envia Samuel até a casa de Davi e ele escolhe entre os irmãos de Davi esse rei que nem estava presente na casa e nem foi apresentado por seu pai, porque mais uma vez as pessoas estavam escolhendo um rei de acordo com a visão humana, né? Agora o terceiro rei do Reino Unificado foi Salomão. E como que Salomão foi escolhido por Deus? Por sucessão. Apesar dele não ser o primeiro na sucessão, Salomão foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Quem ungiu então esses profetas? Quem ungiu Saul foi o profeta Samuel. O rei Davi foi ungido por Samuel em 1 Samuel 16. Também foi ungido pelos homens de Judá em 2 Samuel 2, 4. E todas as autoridades de Israel também ungiram Davi em 2 Samuel 5, 3. Já o rei Salomão, ele foi ungido pelo sacerdote Zadok e o profeta Natã. Isso você confere lá em 1 Reis 1, 34. Os fatos históricos. O tempo de reinado de Saul foi de 40 anos. Davi e Salomão também reinaram 40 anos cada um. Por isso que este período teve um período de 120 anos de reinado. Os pontos negativos do rei Saul foi que ele oferece sacrifício no lugar do sacerdote e é rejeitado por Deus lá em 1 Samuel 13. Ele perseguiu Davi por 18 anos, matou 85 sacerdotes, em 1 Samuel 22, e consultou uma pitonisa, que era uma feiticeira. Os pontos negativos do reinado de Davi foi o adultério, o censo, né, lá em 1 Crônicas 21 e também em Samuel 24, 2 Samuel 24. Gente, por que fazer um censo foi errado? Por causa da intenção do coração de Davi. Ele não queria simplesmente saber quantas pessoas haviam em Israel. Não, ele queria saber o quanto da sua popularidade fez com que as pessoas permanecessem em Israel e mais pessoas voltassem para Israel, israelitas que estavam fora das terras deles. Além disso, os estrangeiros que tinham o coração cativo ao rei. É como se eu quisesse fazer um censo,
para sondar quem me ama mais do que a Deus. Então isso feriu, diretamente a glória de Deus, por isso esse censo é visto como uma forma negativa, né. Outro ponto negativo do reinado de Davi é que ele fez vistas grossas aos problemas de seus próprios filhos. Davi, ele teve uma filha estuprada, que era Tamar, por um irmão dela, Amon, 2 filhos envolvidos no mesmo problema. Ele também teve mais um problema, que foi o assassinato de Amon por Absalão. Veja, um filho estupra uma filha, o outro filho mata o filho estuprador. E, no final, a tomada do reino por Absalão. Mediante a todos esses problemas com seus filhos, Davi simplesmente não quis se envolver. E isso foi péssimo para a reputação e péssimo também como pai, né? O ponto negativo de Salomão, por mais que tenha praticamente um único ponto, é o pior de todos esses pontos que eu mostrei dos reis anteriores, que foi a idolatria. Lá em 1 Reis 11, a Bíblia fala que Salomão se envolveu com os deuses de todas as suas 300 esposas. Bom, curiosidades: Samuel foi cheio do Espírito Santo 2 vezes. Em 1 Samuel 19, 23 e 24, Samuel não, Saul, né? Saul foi cheio do Espírito Santo 2 vezes. Em 1 Samuel 19, 23 e 24, Saul é tomado pelo Espírito Santo e profetiza nu em Israel, passando vergonha, né? A segunda vez foi em 1 Samuel 10, 6. Uma curiosidade sobre o reinado de Davi é que Davi reinou por 7 anos só em Judá, enquanto Isbosete, filho de Saul, reinava em Israel. E Davi foi ungido rei 3 vezes. Já Salomão, a curiosidade do seu reino foi que Salomão recebia presentes para falar coisas sábias. Não houve guerra no reinado dele. E Salomão também conseguiu popularizar o dinheiro, né, o ouro, as moedas no seu tempo. Tem um versículo que fala que a prata era como se fosse poeira, de tão rico que Israel ficou enquanto Salomão foi o seu rei. Bom, o fato histórico também muito marcante na vida desses reis foi a sua própria morte, né? Em 1 Samuel 31, Saul se suicida ao ver seus filhos mortos na batalha. Davi morreu de velhice, de forma natural, bem como Salomão. Bom, esse período de reino unificado foi um período muito importante para Israel. Na verdade, seria o ideal. Bom, na verdade, nem seria ideal que o povo de Israel intitulasse para si um rei, porque afinal de contas, Deus é soberano. Deus deveria ser o monarca daquele povo, né? A teocracia, ela foi por muito tempo exercida em Israel. E o que é teocracia? É quando você tem a figura de governo no seu Deus. Mas a monarquia aparece em Israel por causa da rebeldia do coração dos homens. Como a gente viu lá no resumo de Juízes, né? Se você ainda não viu, corre lá e acessa aí o resumo bíblico de Juízes e você vai ver um pouquinho dessa história que eu estou contando agora. O povo simplesmente olha para Samuel e fala: Nós queremos um rei. Como todas as nações da terra, nós queremos um rei. Mas detalhe: o povo de Deus não é como todas as nações da terra. É o povo de Deus. Eles não têm necessidade de um governo físico, porque eles tinham o governo do Senhor sobre eles. Mas como o povo decidiu que queria um rei terreno, então agora ele tem que se colocar, assim como todos os seres humanos da Terra, né? Então, todos os terráqueos, vamos dizer assim, porque nós não somos desse mundo. Assim como todos os outros seres humanos, quando a gente exige de Deus um governo terreno, nós temos que nos colocar debaixo da obediência desse governo. Então, o período de reino unificado durou cerca de 120 anos, mas infelizmente Israel não teve reis fortes ao ponto de adorar a Deus e somente a Deus, né? Eram falhos, como nós também somos. E a partir da idolatria de Salomão, esse reino foi então dividido. Bom, reino dividido a gente trata depois. Se você ficou comigo até aqui, aperta aí no joinha, se inscreve, compartilha este vídeo com alguém, deixa o seu comentário, tá? Faz parte dessa família, fica com a gente e
Aguarde para o próximo podcast, onde a gente vai falar um pouco sobre a visão panorâmica do Antigo Testamento.